Olá, galera! Vamos começar agora sobre um tema bastante interessante, que dá continuidade, né? O que a gente tá achando sobre a Era Napoleônica dá uma certa continuidade. Por quê? Porque a região onde vai acontecer a Revolução do Haiti, ele estava sob domínio exatamente do governo francês. Então a gente vai ter, aqui nesse período, desculpa, gente, uma das revoluções mais importantes que aconteceu aqui na América e é que menos vai ter destaque, inclusive nos livros didáticos, inclusive na própria história em si. Por quê? Porque ela realmente foi silenciada. Ela foi uma revolução bastante silenciada e até hoje a gente ouve falar muito pouco desse país, o Haiti, né, gente? Por quê? Porque ela foi uma revolta, uma revolução negra, uma revolução de escravizados que foram, através de uma luta, conseguiram a independência e viveram um período onde você ainda tinha colonização, eles conseguiram se reerguer, eles conseguiram criar uma estruturação, uma situação onde eles ficaram muito mais superiores, onde eles venceram a minoria branca que estava explorando eles na, na ilha, né? Então a gente vai estudar exatamente, mas por quê? Mas voltando, mas por que que ele foi silenciado? Eu digo isso. Por exatamente ser revolução negra, uma revolta negra. Então o mundo, as colônias não queriam, e os metrópoles não queriam que a sociedade soubesse dessas movimentações negras e não estimulasse a rebeliões em o resto do país e do mundo, na verdade. Porque quando você tem uma rebelião nesse porte, você percebe que a maioria consegue vencer a minoria. A maioria que é explorada consegue vencer a minoria que explora essa galera. Então imagine aí, chegasse aqui em Salvador, que você tem hoje, se eu não me engano, deve ter de 80, 90% da população de Salvador é negra. Então, e era onde você chegava, o tráfico chegava por Salvador, na maioria das vezes, pelo Parque do Brasil que eu tô falando. Então imagine, já pensou, se essa galera começasse a saber da importância do poder que tinha, o que aconteceria com as sociedades? Elas iriam realmente ruir e essas sociedades e essa galera ia conseguir estar no poder, já que seria capaz, mesmo eles não tendo forças bélicas, mas eles tinham a maioria de pessoas, então eles podiam muito bem tomar de assalto, digamos assim, não de assalto fica feio, eles poderiam tomar para seu benefício toda aquela estrutura, só que aí as pessoas elas tentaram abafar ao máximo e tratar essa galera de forma mais violenta possível para que elas não pudessem servir de exemplo, né, no caso da Revolução Haiti. Onde é que fica o Haiti? Haiti é aqui, ó. É essa regiãozinha aqui, a chamada República Dominicana. Então você tem aqui a América do Sul, a Venezuela, a Colômbia, América do Sul, América Central e América do Norte. Então você tem aqui, o Haiti ela fica exatamente aqui. Essa região, lembrando, vai ser a colonização espanhola. Então você vai ter que essa região toda a Espanha vai dominar. Só que você vai ter um detalhe aqui. Você lembra que eu falei lá no ano passado, dos países que estavam se tornando industrializados, se tornando países ou se fortalecendo e começar as grandes navegações? Exemplo de Holanda, França e Inglaterra. Então, a Inglaterra tomou conta dessa região aqui, a França ela tomou algumas ilhas aqui, aí você tem aqui a Holanda também ela conseguiu uns territórios que ela também conseguiu invadir porque a Espanha focou no México, no Peru, locais que estavam tendo muito mais ouro. Então você teve esse desenvolvimento. Mas aqui no Haiti, então, ela vai ser uma ilha que basicamente você vai ter pouquíssimos brancos e isso vai ser majoritariamente de negros, foram os que foram trazidos escravizados, trazidos da África. Então eles, por quê? Para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar, que vai ser uma região muito importante para a relação da produção de cana-de-açúcar, porque vai ter o clima parecido com a região do Brasil e vai ser grandes produções, ela está próximo da Europa. Vou falar mais devagar, né, gente? Aí então, aqui no mapa mundi, nós temos então o Haiti. Haiti vai ser essa parte específica, mas a ilha toda é chamada de República Dominicana, mas vai ser dividida em dois países, que a gente vai ver um pouco mais na frente por quê. Então, o Haiti faz parte de uma das ilhas do Caribe, juntamente com Cuba, que a gente viu aqui, que todo mundo enche o saco, vai para Cuba. Aqui, esse é Cuba. E aqui está o Haiti, próximo, pertinho. E aqui você tá toda a relação, né? O México, Venezuela, Colômbia.
foi o primeiro ponto da invasão europeia na América, então foi onde o primeiro local onde os europeus chegaram, onde Cristóvão Colombo chegou e descobriu que acharam terras, eles achavam que eram as Índias, mas foi o primeiro trecho, né? E após a dominação espanhola, você teve então ela foi responsável por 70% da produção de açúcar consumidos na Europa, mais de 60% do café, além do cacau e do algodão. Então, essa região é bastante produtiva, boa na produção de gêneros agrários, então da agricultura. Então, eles fazem muitas produções agrícolas para enviar para a Europa. Conhecida por proporcionar grandes riquezas à França, então a República Dominicana era conhecida como a Pérola das Antilhas, porque era o local onde você tinha muito poder nessa questão. Escravizados foi um local muito explorado, então, né? Então você teve trouxeram, né, muitos negros escravizados para a região do Haiti, né, da República Dominicana, e foram muito explorados, então brutalmente explorados e influenciados pelas ideias de liberdade e igualdade. Lembrando, quando a gente fala de africanos que foram escravizados, a gente está falando de uma grande quantidade de etnias e de uma grande quantidade de estruturação social. Então, muitos deles também eram muitos letrados, muitos sabiam ler e escrever, alfabetizados já. Porque você tinha muitos muçulmanos também. Então, os muçulmanos, eles têm essa ideia de você mesmo ler a Bíblia, o Corão, tem toda essa relação. Então, eles já sabiam ler e escrever, e eles captavam, eles começavam a saber do que estava acontecendo. Foi logo quando surgiu a Revolução Francesa. Então, a ideia da Revolução Francesa chegou nas Antilhas, chegou na ideia do Haiti. Então, os negros, eles tiveram contato com essas ideias e começaram a se apropriar dessas ideias. Foi aí que você teve a ideia da Revolução começando a surgir. Então, essa revolução, a Revolução Haitiana, ou a Revolta de São Domingos, como eu falei, que São Domingos é a ilha toda, a Haiti acabou depois de uma separação, ficando só uma parte da ilha. Foi um período de conflito brutal na colônia de Saint-Domingue, que é o nome que era dado em francês, né? Eu não sei falar francês. Levou à eliminação da escravidão e à independência do Haiti. Então, essa revolta que aconteceu entre 1791 a 1804, ela deu início ao processo de independência do Haiti. Além da independência do Haiti em relações políticas contra a colônia francesa, ela deu independência também para os escravizados que estavam ali. Então, eliminou com a escravidão. Ele ficou novos grupos políticos começaram a surgir ali. Foi a primeira república governada por descendentes de africanos na América. Então, você tem aí, por isso que eu digo, a importância dela e como ela é pouca vista, pouco representada. Foi a primeira república onde você conseguiu ter a eliminação da escravidão, não porque você teve negociações ou a Inglaterra obrigou essa galera a tornar-se os seus escravizados libertos. Não, foi porque eles foram à frente e eles conseguiram a independência deles. Então, eles foram à frente. E além de que, o primeiro a se tornar independente da França, se eu não me engano, ou foi o segundo, depois dos Estados Unidos. O primeiro acho que não foi, não. Acho que foi os Estados Unidos mesmo, não me recordo agora. Mas ele foi o primeiro país latino-americano francês a se tornar independente. Por isso que eu falei da ideia de Napoleão, que vai fazer referência com Haiti, vai ter essa conexão. Durante a rebelião, os escravizados destruíram plantações e mataram latifundiários. Então, o que aconteceu eles, na rebelião, na revolta, eles acabavam entrando nas plantações, destruindo as plantações, que era a forma de renda. Desculpa, gente. Que os franceses tinham, e simplesmente mataram aquele que era o opressor, aquele que trazia violência para eles e a exploração, que eram os latifundiários. Então, você tinha, por exemplo, 95%, especulação alta, que eu não sei o termo, da população era escravizada. 5% eram os latifundiários, numa ilha. O que aconteceu, então? Na revolta, mataram os latifundiários, que eram representação da opressão, da destruição da vida deles. Então, você tem esse Toussaint Louverture. Mentira, gente, não sei falar em francês, não. Esse carinha aqui, que eu falo assim, ele foi um dos principais comandantes dessa revolta, né? Então, ele foi um dos principais a idealizar essa revolta de São Domingos, em que ele queria fazer independência
do Haiti. Então, tem mais uma representaçãozinha da revolta, né? Que é exatamente o conflito. Você tem o conflito da tomada de armas, então o conflito direto. Você tem também, às vezes, pode ter a chegada de ajuda francesa para poder diminuir essa revolta. E assim, imagine aí, como eu falei para vocês, por isso que eu contei uma porcentagem muito alta. A população, ela girava em torno de 500 mil habitantes. 500 mil. Desses 500 mil, 35 mil eram brancos. 30 mil mulatos livres. E mais de 430 mil eram escravizados vindo da África Oriental. Imagine aí, olha que proporção. Então, meu filho, não existia arma nenhuma, porque enquanto um branco ia recarregar sua arma, tinha 2 negros e matavam ele. Então, eles brincaram muito com a sorte, com essa ideia, né? A unidade da proporção populacional. Por isso que eu digo que quando a população, que geralmente é pobre, que é a maioria, se dá conta de que é a maioria, não tem nenhum tipo de armamento, nenhum tipo de governo que segure a população. Então, quando a gente tem consciência da classe que a gente está, dos benefícios que a gente merece, de como a gente merece ser governado, os governantes que deviam temer isso, eles sabem disso. Então, eles fazem o quê? Eles tentam manipular para separar a gente e que a gente assim não ganhe força. Porque, sabe, se a gente se unir, a gente é muito mais forte que eles. Então, tem sempre essa ideia, né? Separar, dividir para dominar. Então, eu vou dividir os grupos para que eles não saibam que eles juntos são muito mais fortes e que existe sempre ideias parecidas e semelhantes, que todos querem no final bem maior. E foi exatamente isso que acontecia. Por isso que eles pegavam, geralmente, escravizados, negros para escravizar, de áreas africanos, né, para escravizar de áreas diferentes. Só que assim, se você pega pela quantidade de escravizados, vai ter muita gente com a linguagem parecida, porque são línguas diferentes, culturas diferentes, às vezes são inimigos, e colocam tudo em fazendas parecidas para eles não terem essa parceria, para eles não terem essa união. Só que eles se deram muito mal, porque a galera se uniu. Então, eles perceberam que estava em maioria, os escravizados formaram uma rebelião. Então, eles se tocaram que eles estavam em maioria e que eles estavam divididos. Se eles se unissem, quem estava à frente do poder ia cair, porque eles iam derrubar. E é isso que é a ideia de quando tem essa união, né? E os políticos fazem muito isso hoje, de dividir para dominar. Eles dividem para dominar cabeças e a população se não percebe que são muito mais fortes se juntar, se unirem. Então você tem, liderada por aquele carinha que eu falei para vocês, que é francês. Francês não, ele é escravizado, mas ele teve um nome, o nome dele dado a ele foi francês. E pelo líder religioso, Balkman, eles dois lideraram a principal o início, né, o pontapé da revolução. A intenção de se livrar do domínio francês, porque eles estavam sofrendo muito essa relação. Iniciou-se em 1791, então a revolta dos escravizados foi a única vitoriosa desde a antiguidade. A gente fala aqui da relação de Grécia e Roma, que onde os escravizados, geralmente de dívidas ou de guerras. Então, você teve essa revolta desses escravizados que conseguiram essa liberdade, conseguiram realmente o objetivo que eles queriam. Então, você tem, em 1791, carinha bonitinho, né, que eu escrevi o nome em francês, Overture, vai ser assim mesmo, instigou os escravizados a massacrarem a população branca, que intensificavam as políticas racistas. Então, quanto mais assim o tempo passava, mais a população branca humilhava e restringia os direitos que os negros tinham. Então, é como se isso fizesse com que os brancos se sentissem superiores até mesmo para tentar ter o domínio total. Só que o que acontece foi a situação reversa, porque até a relação de direitos humanos, de direitos da sociedade, o direito de sobreviver, de viver dignamente, eles tinham tirado dessa galera, dos negros. Então, eles viam brancos realmente que eram como inimigos, porque queriam os brancos se beneficiar a todo extremo e controlar os negros fazendo políticas altamente racistas. Aí você teve as tropas francesas, né, que vieram ajudar a tentar manter esse domínio. Então eles continuaram resistindo por um bom tempo até receberem apoio dos espanhóis e ingleses. Por que os espanhóis e ingleses aceitaram apoiar essa manifestação dos franceses? Os franceses, então, ficou resistindo. Por quê? Porque os escravizados estavam
atacando as tropas francesas, eles continuaram resistindo, até que os espanhóis e ingleses falaram: rapaz, se essa revolta aqui der certo, a minha colônia também pode sofrer. Então vamos ajudar a França a acabar com essa revolta para a gente ser beneficiado de tudo isso. Aí, Overture chegou a assumir o governo de Santo Domingo em 1801, mas acabou aprisionado pelas tropas napoleônicas de Napoleão, morrendo 2 anos depois. Então, ele chegou a ganhar, chegou a assumir, só que aí Napoleão, lembrando que Napoleão ele era muito bom na relação do exército, ele não queria perder a sua colônia, porque, como falou, era a pérola da França, era o que dava maior riqueza para a França, então ele levou suas tropas para essa colônia e acabou ao assumir, ele acabou exatamente invadindo novamente e acabou pegando ele, que era o representante do governo, e aprisionando ele, que morreu 2 anos depois. Os escravizados continuaram o movimento. Ele era o líder, mas ele não era o espírito do movimento. Então, assim, quando a gente lança uma palavra, a palavra ela já foi, ela ganha destino. Então, por mais que você mate quem falou a ideia, não é palavra não, vou botar ideia. Por mais que você mate a pessoa que falou a ideia, essa ideia ela é aceita pela população, já foi. Não importa quantas pessoas morram, a ideia vai ser espalhada sempre, e às vezes muito mais. Então, em 1804, o ex-escravizado Jean-Jacques Dessalines, meu francês é péssimo, né? Eu sei. Formou uma nova frente que assumia o império da ilha, o Haiti. Então, como eu falei, esse aqui foi preso, já teve outro para substituir, porque a ideia foi forte, a ideia estava presente muito nesse processo, então a ideia foi espalhada por tudo isso. Aí aqui mais novas revoltas, aqui você tem uma pessoa com uma cabeça do exército, aqui você tem a ideia dos franceses invadindo, então você tem todo o conflito acontecendo. Você tem livros da Revolução, né? Você tem a participação maciça dos negros em defesa da liberdade, igualdade de direitos, a propriedade de terra. Eram os princípios da igualdade da Revolução Francesa que a gente estudou. Você tem esse François Dominique, que foi o maior líder da Revolução Haitiana. Depois, governador, que a gente estudou, veio na frente, reconhecido por ser o primeiro líder negro a vencer as forças de um império colonial europeu em seu próprio país. Então, imagine aí a importância que esse cara teve, não só para a história do Haiti, mas para a história do mundo. Por quê? Porque foi o primeiro país a conseguir se tornar livre de uma colônia em que foi uma revolta negra. Então, assim, só que nós temos a terrível mania de silenciar essas revoltas. Por quê? Por medo de que determinados grupos percebam a importância, percebam o valor, percebam a força e se movimente para ter esses direitos conquistados. Então, por muito tempo, a história vai deixar ela reclusa, inclusive, no período vai ser silenciada, todos irão fazer um bloqueio econômico contra o Haiti, exatamente para não ser referência para as outras colônias. Ele foi nascido escravo, né, esse carinha aqui, tendo a sua formação em armas e levado uma luta vitoriosa para a libertação dos escravizados no Haiti. Passou a ser uma figura histórica de importância no movimento de emancipação emancipacionista dos negros na América. Foi uma referência muito grande e ele acabou sendo, né, um líder, um mito para essa revolução. Aqui é uma representação dele, quando ele foi nascido e quando ele morreu. Então ele morreu aos 59 anos, lembrando que ele conseguiu assumir o governo. Outro líder foi Dutch Balkman. Era um sacerdote geralmente a relação religiosa, que conduzia a cerimônia considerada catalisadora da revolta dos escravizados, que marcou o começo da revolução. Então lembre-se, lembra que eu falei, você tinha uma representação civil, digamos assim, e você tinha uma relação religiosa. Então imagine aí, a relação religiosa é importante porque é onde você conduz, onde você passa informações, onde você tem a chance de você se comunicar com as pessoas e passar informações. Inclusive, se for pessoas que têm baixa escolaridade ou pouco acesso, você, ao estar nessa repressão religiosa, você pode chegar e dar essas informações necessárias. Nasceu na Jamaica, foi vendido a um francês que colocou para trabalhar como commandoeiro, que é diretor de escravos, ele que controla os escravos. Só que depois ele
ele foi como cocheiro. Então ele conseguiu ter acesso, ele conseguiu se desenvolver, ele conseguiu ter toda essa arquitetar todo ajudar a arquitetar esse plano. Né? Bagman foi morto pelos franceses em novembro, após alguns meses após o início do Levante. Os franceses puseram à sua cabeça como tentativa de dispensar a ideia de invencibilidade que ele havia cultivado. Só que, lógico, como eu falei, tem coisas que, por mais que você tenha violência extrema, tem coisas que ainda acabam gerando muito mais indignação, muito mais raiva e fortalecimento do movimento. E foi isso que aconteceu. O líder da revolução, nós temos Jean-Jacques, outro líder, né? Deslignes, de novo, meu francês péssimo. Ele vai governar a ilha por um curto período de tempo, tentou restabelecer a economia das plantações com trabalho forçado. Então, você tem assim... Por quê? Com esse período de revolução, você tem uma destruição de plantações, a economia do Haiti foi para o espaço. Por mais que ela tenha sido a pérola francesa, ela tinha muitas produções, variações de sua produção. Com a revolução, você teve destruição de plantações, você teve toda uma guerra, né? A guerra sempre traz destruições. Então, quando teve essa destruição, essa guerra toda, essa destruição, acabou ferrando a economia. Então, o que é que ele fez? Ele tentou restabelecer as plantações. Só que o que ele fez para restabelecer? Trabalho forçado. A galera tinha acabado de sair de um trabalho forçado, de escravizado. Vai voltar de novo a esse trabalho? Não, né? Não tem nem condições. Foi traído, lógico, porque todo mundo vai achar que ele é traidor do movimento, porque você está querendo forçar as pessoas a trabalharem, então você está levando uma ideia de alusão à escravidão. Foi traído e assassinado em 1806 por seus colaboradores, que dividiram a ilha em 2 países. A partir daí, então, você tem divisão em 2 países. República Dominicana e o Haiti. As consequências dessa batalha. Foi uma longa batalha, então você vai ter muitas consequências negativas. Os países que possuem relações comerciais com a ilha, com Haiti, com Santo Domingos, ficou com medo da rebelião se espalhar para outras colônias e acabou fechando os pactos comerciais. Então, por medo de que os seus escravizados também aderissem à rebelião, ver que é possível, porque eles se rebelaram, se reestruturaram, a questão da economia começou a produzir e vender, e os outros países começaram a se comercializar, então a ilha ia se desenvolver, então as pessoas iam criar capazes. Então o medo disso fez com que todos fechassem as portas para a região do Haiti. Teve que pagar uma grande indenização para a França, porque se você se torna independente, por mais que o país tenha invadido o seu país, destruído tudo, roubado tudo, ainda teve que pagar indenização. Aconteceu isso com quase todos os países da América Espanhola, com o Brasil aconteceu isso, com a França aconteceu isso, com a colônia francesa. Isso, então, agravou a crise que já estava bem pesada no Haiti. O país ficou dividido em 2 regimes, um regime monárquico e outro republicano. Lembra que a gente falou que dividiu em 2 partes da ilha? Então, ele ficou em 2 regimes. Um era monárquico e o outro era republicano. Após 1806, com a morte separado de Dessalines, é o antigo, é o que a gente passou ali agora. O país foi dividido com a morte dele, então ele conseguiu estar unificando. Depois da morte dele, você acabou separando em 2 regimes. Quando foi em 1820, os territórios foram reunificados por Jean Boyer, que adotou o sistema republicano. Então, ele separou, aí depois de mais ou menos 14 anos, ele foi novamente reunificado. Depois de se libertar da França, os Estados Unidos invadiram o Haiti e dominou o território até 1934. Então, vejam só, olha que coisa. Depois dele ter sido uma série de disputas, uma série de situações onde ele conseguiu sua liberdade, enfim, o que vai acontecer? Os Estados Unidos, detentor da democracia mundial, só em países estratégicos, lógico, vai fazer o quê? Vai invadir o Haiti e vai dominar o território até 1934, até ontem, digamos assim. Hoje a gente vê o Haiti como um país que só aparece na televisão quando vai falar de miséria ou de catástrofes naturais, que aconteceu recentemente, um furacão que destruiu a região do Haiti. Só que acontece, o Haiti ele é fruto de políticas imperialistas, de políticas de colonização, onde você tem uma exploração excessiva, onde você tem um país extremamente corrupto e você tem o dedo de países altamente imperialistas, como é o caso dos Estados Unidos, que ele vai se beneficiar de todo o processo no Haiti. Então, o que é que ele vai fazer? O Banco Nacional, gente, coisas que financeiro, eletricidade, saúde, transporte,
aéreo, terrestre, marítimo, não se privatiza. São locais estratégicos do governo. Quando você estatiza essa relação, como querem fazer, né? A energia do país, a água do país, seria a agência que controla as águas, a agência que controla o transporte, a agência que controla a comunicação. Você tem os bancos, que seriam agências que controlam a questão financeira. Você dá para o outro, para um privado, o poder de fazer o que quiser. Quando você tem... eles são estatais, por quê? O povo paga imposto, o povo mantém tudo isso. Então a ideia é o governo ter um controle sobre isso. Aqui, quando você impõe essa privatização, e a questão de juros, a questão de empréstimos, a questão da moeda local, tudo vai ficar... Eles vão controlar. E o povo sempre vai sofrer, porque vai ser interesse de uma minoria que não tá nem aí pro povo. E o Haiti é um exemplo claro disso. Você vai ter, olha, imagine, um país que é mais de 90% negro. Você tem a proibição de entrada deles em hotéis, clubes e restaurantes exclusivos para estrangeiros. Porque é como se essa região, inclusive Cuba também, Haiti, Cuba, essas ilhas do Caribe, é como se fosse a casa de veraneio dos norte-americanos ricos. Então, para eles, tudo, para os nativos, nada. Então, você tinha proibição dessa galera de entrar. Aí você tem com a invasão americana em 1915, a justificativa foi por razões humanitárias. Como é que você vai para o país? Você invade o país, dizendo que é questões humanitárias, você vai com o exército invadir um país com questões humanitárias. Como é que você quer a paz se você proporciona a guerra? Como eu já falei para vocês, os Estados Unidos esse argumento com todos os países que ele quer alguma riqueza. Foi o Haiti, vai ser Afeganistão, Iraque, Irã, Kuwait, vai ser vários países que ele vai utilizar. Venezuela, que ele tentou fazer isso recentemente. O Brasil não, que já entregou tudo. Bolívia. Então ele vai tentar fazer essa relação porque ele quer o benefício. E ele vai fazer isso. A questão humanitárias vai acabar causando uma destruição muito maior em uma ilha, um país que já estava debilitado. Temos duas imagens aqui bastante chocantes, né? Um resumo da corrupção e desse política de expansionismo imperialista, na verdade, na Haiti, que é exatamente a população, é uma das populações mais pobres que nós temos aqui na América do Sul. E aqui é exatamente um bonitinho, só que não, que ele foi em uma determinada região e causou chacinas. Aqui são pessoas mortas. Então ele matou pessoas. Porque para ele, as pessoas que ou que eram contra ele ou que ele queria o território podiam ser mortas em seu benefício. Na década de 50, a gente fala um pouco da história da Haiti também, gente. Na década de 50, a ditadura do Papa Doc, perceba que você já teve a invasão humanitária dos Estados Unidos. Depois dele, o Papa, como se fosse o pai Doc e o filho, né, Babi Doc, ele vai ficar até 1993. Então, da década de 50 até 93, você vai ter como se fosse uma dinastia, como se fosse uma monarquia, vai passar de pai para filho. Depois disso, na verdade, assim, eles eram extremamente corruptos, tinham benefício próprio, o Estados Unidos apoiou eles, por quê? Porque quando apoiou dando armas, exército, a questão da invasão humanitária deles, apoiou para ter benefícios, então você dá benefício para esses caras, como eu falei, um grupo pequeno, corrupto, se beneficiado. Os Estados Unidos bancava essa corrupção para quê? Para ter todos os benefícios possíveis. Como é que ele fez? Privatizou tudo que podia para beneficiar grandes corporações estrangeiras. Estrangeiras a gente lê Estados Unidos, né? Então tudo que tinha na região, no local, no país, foi privatizado para beneficiar os Estados Unidos. Até a década de 70, o Haiti produzia 90% do arroz que consumia, além de outros gêneros alimentícios. Então, assim, ele é autossuficiente, ele produzia o que era para ele. Só que o que acontece? Os Estados Unidos, querendo botar a sua agricultura nos outros países, já que ele era fraco, o Brasil, outros países que são agrários, que têm melhor qualidade dos Estados Unidos, ela simplesmente, Estados Unidos, com seus cartéis, que é controle do preço, vai obrigar o Haiti a abrir o mercado para o arroz estrangeiro. Então, os Estados Unidos, que financiava o seu arroz lá, o produto chegava no Haiti com um preço muito mais barato. Então, a invasão do arroz norte-americano trouxe a ruína de milhares de famílias camponesas e o êxodo para as grandes cidades. Então, a população não mais conseguia se manter na zona rural. Por quê? Porque era incompatível a tecnologia, a produção deles com a norte-americana. Então, eles saíram da zona rural e iam para as cidades. As eleições democráticas sofreram intervenção estrangeira
estrangeira, lógico, que para ter a manutenção, o monopólio, os Estados Unidos vai fazer muito isso, vai controlar, né, as relações democráticas de outros países. A ONU passou a acompanhar o país, a ONU humanitária, só na conveniência dela, por 2 vezes, né? Ela teve 2 momentos que teve essa invasão. Até ser eleito um fantoche dos imperialistas, até ser eleito, mas teve muitos conflitos, né, sociais, até ser eleito alguém que baixasse a cabeça e falasse, beleza, eu aceito a sua proposta. Esse imperialismo velado ficou sob o cuidado da ONU, com tropas de MINUSTA, que foram brasileiros, a Lei Hopper. Olha só, olha que sacanagem. O Brasil, ele foi bastante criticado, não foi, e com razão. Inclusive, nosso querido general Heleno, ele estava nessa tropa do Haiti. Foi bastante criticado, porque quando essas tropas, a ONU pediu para o Brasil, como o Brasil foi besta, a ONU pediu para o Brasil apoio para fazer intervenção no Haiti devido aos conflitos que o Haiti estava passando. Só que assim, o Brasil foi, mas a ideia era você manter o país sob domínio imperialista, porque os Estados Unidos não queria perder o seu mercadinho consumidor. Então, o Brasil foi na intenção de ajudar, eu acho que foi na intenção de ajudar, não sei. Só que chegando lá, o Brasil ele foi severamente criticado porque existem várias denúncias, inclusive de abuso sexual de menores da galera do exército, que foi bastante perverso. Por exemplo, disse que para invadir uma favela de lá, foi um dado recente que eu vi. Utilizou-se mais de 80 mil cápsulas para poder capturar 2 ou 3 traficantes que estavam dominando a região. Mas o que acontece? Nessa investida militar, o que aconteceu foi exatamente o massacre da população haitiana. Mulheres grávidas, crianças, idosos, eles não estavam nem aí, saíam atirando. Outra questão foi, como a população sempre viveu na miséria, alguns brasileiros, eles davam dinheiro para a população, né? Principalmente crianças, meninas, crianças, e tinham relações sexuais, pedofilia. Inclusive, muitas delas ficaram grávidas. E os brasileiros, quando voltaram para o país, isso foi uma série de críticas que a gente teve, e de mudança de general. Mundialmente falando, o Brasil foi severamente criticado por causa dessas ações. E quando começou a estourar, principalmente de depoimentos de pessoas e mulheres que foram estupradas, abusadas sexualmente, soldados brasileiros, crianças que ficaram grávidas, e que os brasileiros simplesmente deixaram muitos filhos lá, que tem o nome... esqueci o nome. Que é o nome que eles falam, dos filhos brasileiros que deixaram lá, sem nenhuma assistência, entendeu? É como assim, o Brasil foi utilizado e a postura de lá não foi por mais que as pessoas falem divulgando, a postura é uma postura para ajudar, não foi. Quando você tem, pensa uma coisa, exército, ele é utilizado, treinado para guerra. Não existe ação humanitária com exército. Porque quando você vai a uma missão humanitária, você está pressupondo que você está sendo salvador de uma sociedade em que ela tem problemas muito mais além, muito mais aquém do que os apresentados, e que esses problemas foram gerados por imperialismo, que queria manter esse imperialismo, que foi a ideia das tropas brasileiras. E você tem outra questão que foi a Lei Hopper. Essa Lei Hopper, olha que lei escrota, desculpa o termo, impede o pagamento de qualquer imposto para a indústria dos Estados Unidos em solo haitiano. Imagine, diz que qualquer empresa americana não paga nenhum imposto para o Haiti. Você está usando energia, água, território, mão de obra, benefícios locais do país, e você não paga R$1 para esse país. Porque, então, é isso que eu digo. Às vezes a gente vê os Estados Unidos, todo mundo fala, Estados Unidos é bonzinho o quê? Ele só é bonzinho com os países que têm benefício a dar para ele. E é um bonzinho que sempre ferra com o país que está ajudando ele. Por exemplo, agora a gente tem o nosso, né? Que a gente baixou a cabeça, lambeu as botas de Trump, e agora o que ele fez? Com o caos que está instalado no Brasil, não pode se ter, até para conseguir um visto para ir para os Estados Unidos é difícil. Agora nós estamos nós temos a questão do Covid, né? Mas aí já é outra situação. Mas nós não podemos entrar e nós não temos benefícios. Ele quer simplesmente, só quer benefício em troca de migalhas para os países que ele diz que ajudar e parceiros.
Então a gente tem que... e aqui vai ser exatamente isso. O Haiti ele já passou por um processo complicado de formação, tem catástrofes naturais, e além disso, além da sua independência ter sido conflitante, ter sido uma série de problemas, os Estados Unidos invade e ele sempre tenta se colocar como, como se ele fosse sempre dependente, não. Os Estados Unidos sempre tenta fazer com que o Haiti seja dependente dele, ou outros países também. Isso é bem complicado, né? Então, gente, para finalizar, eu dei uma questão contextualizada do que seria, de como foi, né? Do que foi essa revolução do Haiti, o que foi esse processo revolucionário, de o que era, como estava, por que gerou o processo revolucionário, o que foi esse processo revolucionário, as consequências e hoje como está o Haiti. Hoje o Haiti ele passa por uma série de problemas econômicos, financeiros. Nós temos um país que ele vive em constante miséria, ele tem, a maior parte não tem saneamento básico, ele vive ainda um governo que é corrupto ao extremo, onde você tem muita população que passa fome, uma população onde que não tem poucos benefícios, poucas formas de se desenvolver. Pesquise mais sobre Haiti, é bacana, é interessante perceber. E lembrando que ele foi a construção de um esquecimento histórico proposital, porque foi para ele não servir de exemplo de um povo que se rebelou contra toda a estruturação e uma imposição de grupos que eram explorados, que eram escravizados, para ele não servir de exemplo. Então, olha-se como a história ela é estrategicamente manipulada, exatamente para que a gente siga sempre o que quem tem a mídia, quem tem o poder, passe. Então, é só uma reflexãozinha. É bacana a gente trabalhar com sociedade exatamente para proporcionar essa reflexão. Então, é isso, galera. Dê uma pesquisada sobre o Haiti, compreendam mais sobre o Haiti e percebam como isso, as consequências que isso traz. Beleza? Tchauzinho, até a próxima aula. A gente se vê em breve.